Quem entrou a partir de janeiro de 2004, o cálculo, a base de cálculo do seu benefício é o somatório de 80% ou seja, a média de 80% dos maiores salários de contribuição tomados por base julho de 94, e esta média não pode ser maior do que a sua remuneração atual. Tá? Com a PEC 6, isso muda. Isso deixa de existir. A média passa a ser de todos os salários de contribuição. Vejamos, você que no primeiro momento trouxe lá da iniciativa privada o seu tempo de trabalho. Só que naquele momento, seus 10 anos, 15 anos, lá nos primeiros anos de trabalho, você teve carteira assinada, trouxe todo esse tempo para o Estado quando você passou no seu concurso, felizmente. Mas, agora, se essa PEC sendo aprovada dessa forma, serão 10 anos, 15 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, ou 3 anos de salário mínimo que vai ser a média do seu benefício. Ou seja, vai cair muito o percentual do seu benefício. E, com um agravante, é que começa com 60% desta média. E a partir daí, você vai ganhando mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Ou seja, você vai chegar aos 40 anos para poder ter uma remuneração, ou seja, 100% da sua base de cálculo, tá? Mas, quer dizer, esse 100% da sua base de cálculo, calculada com todos os salários que você teve do tempo antes do serviço público, ou seja, todos os salários, de qualquer forma, se você teve salário mínimo, os salários mínimos serão computados nessa média. Redução do valor da pensão por morte e irreversibilidade de cotas de dependentes. Senhoras e senhores, como as contribuições extraordinárias e essas contribuições, numa escala progressiva, a gente considera que isso seja um confisco, e vai ter uma judicialização total disso aí, nós temos certeza. A pensão por morte também é um confisco. A partir do momento em que você deixa de receber, a partir do momento em que o cônjuge deixa de receber a pensão por morte do falecido. Por quê? A pensão não poderá ser acumulada com outra pensão ou com aposentadoria, se o valor for superior a mais ou menos três vezes o limite, ou seja, se for até o limite do regime geral de previdência social. Se for acima desse limite, né, se o somatório for acima desse limite, você não terá direito. Então, dessa forma, isso também é um confisco, porque a pensão por morte, ela não é um benefício gratuito. A pensão por morte, o cônjuge pagou por isso. Isso não é um benesse do Estado. Isso é um benefício a que você teve direito. Dessa forma, cortar o direito da cumulatividade de pensão mais a sua aposentadoria, que foi contributiva, isso aí é um verdadeiro confisco. Então, se você quiser acumular aposentadoria e pensão, o seu cônjuge tem que morrer antes da promulgação dessa PEC 6. Tá? Então, senhoras e senhores, você quer receber pensão? O seu cônjuge deverá passar para o andar de cima antes da promulgação da PEC 6. Tá? Senhoras e senhores, isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Tá? Realmente de indignar-se. E novas regras, então, para professores. Existem algumas regras também que são específicas para professores. Essa é para mim, fala aí.
A cesta de benefícios fica limitada à aposentadoria e pensão por morte. Senhoras e senhores, isso aí não é novo não, isso aí já existia antes. Antes da emenda 20, né, que trouxe a possibilidade de regimes próprios, a organização dos regimes próprios, da Lei 9.717, era uma confusão nos municípios, porque diversos municípios diziam que tinha regime próprio para não pagar a previdência do regime geral, mas não tinha instituído mediante lei. Foi a Lei 9.717, em decorrência da emenda constitucional número 20, que trouxe a organização dos regimes próprios. E assim, já naquele momento, a legislação previdenciária do regime geral já dizia: para que o servidor seja efetivamente considerado de regime próprio, a lei que instituir o regime próprio tem que pagar no mínimo aposentadoria e pensão. Dois benefícios básicos. Já era assim desde a emenda constitucional número 20. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e pensão por morte passarão a ser pagos pelo ente federativo e não pelo regime próprio. Porque se você está em atividade, olha só, e se os regimes próprios são para pagar aposentadoria e pensão por morte, evidentemente que os outros benefícios de risco devem ser pagos pelo seu empregador, né? Ou seja, pagos pelo ente federativo. Ou seja, você continua como se você, da folha de pagamentos do órgão onde você prestar serviço. E as entidades de previdência complementar poderão ser abertas, conforme nós dissemos para vocês. Então, deixa de ser entidade fechada de previdência complementar para ser também, para ter a possibilidade de ser entidade aberta de previdência complementar. As alíquotas de contribuição passam de 11% para 14%, já passam automaticamente para os 14%, para ativos, aposentados e pensionistas, e passam a ter alíquotas de acordo com a remuneração, podendo ser de 7,5% a 22%, conforme nós já dissemos. E poderão ser instituídas contribuições extraordinárias para equacionamento de déficits, né? Então, isso aí, sim, o material vai ficar à disposição de vocês, tá? Tem alguns errinhos ali, gente, eu peço desculpa, porque às vezes o computador erra, né? A gente está digitando, aí às vezes ele erra, né? Então, assim, são alguns errinhos de português e a gente pede desculpa por isso, tá? Mas dá para entender. Próximo. Então, vamos verificar como é que ficaram os aposentados ao regime geral de previdência. E a PEC trata desse assunto, dizendo: idade reduzida em 5 anos para ambos os sexos. Então, reduz 5 anos naqueles limites de idade que estão lá no primeiro caso. Requisitos: 60 anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e contribuição de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Então, essas são regras para aposentadoria especial. Professores, como fica? 55 anos de idade para mulher, 60 anos para homem, 25 anos de contribuição no magistério, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Policiais e agentes: 55 anos de idade para ambos os sexos, 30 anos de contribuição, 25 anos em cargo nas carreiras de segurança. Se nós dissermos aqui, alguém já gravou tudo isso? Alguém sabe tudo isso aqui de cor? Alguém já decorou tudo isso? Senhoras e senhores, nem queiram, porque senão vocês vão pular lá embaixo. Tá? É impossível. Isso aí é o extrato do substrato. Tá? Então são trocentas mil regras que você tem que peneirar, extrair, para poder a gente chegar nisso aí. Tá? Realmente as regras são N regras, muito complicada a situação. Tá? Mas é isso aí, inicialmente, para início de conversa, é isso aí.
Regra de transição. Agora sim, a tela anterior nós estávamos tratando daqueles servidores que vão entrar no serviço público após a emenda constitucional, e antes da lei complementar. Tratar diferentemente ou tratar igual. É aquilo, né? Quem já está no sistema? Aí sim, regra de transição número 1. É o esquema de pontuação. Este esquema da pontuação, ele já veio trazido pela emenda constitucional 47. Na emenda constitucional número 47, você pode aposentar quando o seu tempo de contribuição mais a idade for 95, não é? E mulher 85, não é assim? Quem está na emenda constitucional 47, ou seja, aqueles servidores empossados até 16 de dezembro de 98, estão me acompanhando? Já é assim hoje, não é? Então, isso é mais ou menos, né? Esse sistema de pontuação é mais ou menos aquele trazido pela emenda constitucional número 47, que é exatamente dos servidores que tomaram posse antes de 16 de dezembro de 98. E para quem tomou posse também antes de 16 de dezembro de 98, é aquele sistema, aquele esquema em que você a partir de 30 anos de contribuição, é menos um dos 55 ou menos um de 60, né? 36 anos, 59, ou 31 anos, 54, né? Até você completar aquela pontuação de 85 ou 95. Só que aqui é progressivo, pessoal. Na PEC 6, isso aí é progressivo. Então vejamos, no sistema de pontuação nós temos requisito: mulher aos 56 anos de idade, homem aos 61 anos de idade, 30 anos de contribuição para mulher, 35 de contribuição para homem, e mulher terá que, somando idade mais tempo de contribuição, somar 86 pontos. E homem, 96 pontos, somando idade mais tempo de contribuição. Não mudou muito da emenda constitucional 47, ou praticamente não mudou. Só que você terá que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. A partir de 2020, a idade será aumentada em 1 ponto para ambos os sexos, passando para 57 mulher e 62 homem. A partir de 2020, será acrescentado 1 ponto a cada ano, até alcançar 100 pontos para mulher e 105 para homem. Então, isso aí é o diferencial da emenda 47. Tá? Ou seja, essa pontuação é 85, 95, 86, 96, chega a 100 e 105, homem e mulher respectivamente. Tá? Mulher e homem respectivamente. Professores, redução em 5 anos, sendo 81 pontos para mulher, 91 pontos para homem, e 92 para mulher e 100 pontos para homem no caso da pontuação regressiva. Então, esta é uma das regras de transição baseada na pontuação. Idade mais tempo de contribuição. Você vai se aposentar com 105 anos. Cálculos. Não, a pontuação de 105 não é idade. Tá? É idade mais tempo de contribuição. Tá? Então, de repente a gente sabe que, olha, tá, você para aposentar, você precisa de 105 anos. Não. Até título de brincadeira, isso pode gerar uma confusão no cabeção do pessoal. Então, 105 é idade mais tempo de contribuição, pessoal. É menos mal, né? Mas se você quiser ficar até 105,
Só que você não pode ficar até 105, ainda que você queira, porque você tem a compulsória, que é 75 anos. Então, aos 75 você tem que sair. Se você não quiser sair, eles vão sair com você. Então você não pode ficar no serviço público depois de 75, ainda que você queira ficar. Porque vai estar só a caveira, né? Ah, é? Então, Todas essas regras, doutor, todas essas regras, independente da PEC paralela para a inclusão dos estados e os municípios, elas estão valendo para o servidor. Nesse caso de cálculo de... Olha, é o seguinte, os estados e municípios, pelo que veio anteriormente, estavam que eles têm até 2 anos para poder adequar essas regras. Se eles não adequarem, tudo isso aí é para todo mundo. Porque eles podem estabelecer regras diferentes, porque eles têm competência para tal. Tá? Conforme nós dissemos no artigo 22 da Constituição Federal. Tá? Aprovada a PEC 6, como vocês ficam? Vocês ficam do jeito que vocês estão, até que Estado e município estabeleçam as regras dentro de 2 anos. Não estabelecendo, isso vale para todo mundo. Eu acho que tem regime próprio, né? É isso. E que é regime geral? Foi excelente foi excelente nosso colega dizer assim, isto para quem tem regime próprio, em voz de Jornal Nacional. Por quê, pessoal? É que quem tem regime geral é INSS, então o INSS vai valer as regras lá do INSS. Mudou muito. A fórmula de cálculo é exatamente igual a essa aí. Tá? É 80% dos maiores salários de contribuição tomados por base de juros de 94. Não é 80% dos maiores salários de contribuição. O somatório, a média aritmética de todos os salários de contribuição de toda a sua vida laboral. Tá? E começando em 60%, né, chegando a 100% aos 40 anos. Tá? A regra é a mesma. Tá? Em termos de cálculo de contribuição, a regra é exatamente a mesma. Não sei se vocês se lembram, quando nós estávamos falando aqui no início, de que naqueles 5 pontos de reforma da Previdência no governo Dilma, uma das questões dos 5 pontos era equalizar regime geral e regime próprio. As regras serem as mesmas de regime geral e regime próprio que vem sendo agora. Tá? Então, muito bem. Ingressados a partir de 2004, vejam, ingressados até 2003, como é o cálculo do benefício? Tem direito à paridade e integralidade se aposentarem aos 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos de idade, se homem, ou se professor aos 57 e professor aos 60. Então, veja, paridade e integralidade. Quem entrou a partir de 2004, ou se entraram antes, optaram por se aposentar antes de 62 ou 65. É possível isso? Sim, porque a emenda 41 traz diversas regras de transição. Mas, se você não entrar naquela primeira regra, você... isso significa, aquela primeira regra, significa que você tem paridade e integridade, aquela regra da emenda 47. Como é que é o cálculo da sua aposentadoria se você está na emenda 47? Se você está na emenda 41, você tem outras fórmulas de cálculo, não tem? Então, é por isso que diz, ou entraram antes de 2004, mas optaram por se aposentar antes de 62 ou 65 anos. Neste caso, a base de cálculo é média de todas as contribuições, não é 80% dos melhores, mas é de todas as contribuições. Fórmula de cálculo, 60% na média do salário de contribuição, mais 2% por ano, que exceder a 20 anos de contribuição. A questão não é que você tem que ter no mínimo 20 anos de serviço público.
para poder se aposentar do serviço público. Então, nesse caso, serão 20 anos, na verdade não é nem de serviço público, é porque a aposentadoria por idade passa a ser agora de 20 anos, não é isso? Com essa questão, você tem, aos 20 anos, você tem 60% da média, mais 2% por ano acima de 20 anos de contribuição. Ingressados a partir de 2013, o benefício é limitado ao teto do INSS, R$ 5.839,45. Por quê? A partir de 2013, aqueles que instituíram, agora em nível federal, não, aqui é nível federal, né, porque o estadual municipal vai depender de estados e municípios. Eles não estão nessa PEC. O benefício é limitado ao teto do INSS, R$ 5.839,45. A partir de 2020, será acrescido 1 ponto por ano a cada ano, até alcançar 100 pontos para mulheres, 105 para homem. Professores, redução em 5 anos, sendo 81 pontos para mulher, 91 pontos para homem, 92 para mulher e 100 pontos para homem no regime progressivo de pontuação. Posso fazer uma pergunta? Sim. Na forma de cálculo, 60% da média do salário de contribuição, essa média, posso estar perguntando, o senhor já tenha falado, eu devo ter perdido. 60% dessa média é dos 100% ou é dos 80%? Todos os salários de contribuição a partir do momento em que você começou a trabalhar. 100%? Sim. Todos. É aqui, não pule. Regina, não pule lá embaixo, por favor, calma. Porque o Estado e o município poderá tratar diferentemente o assunto, embora a gente não creia. Tá? Então, regra geral. Então nesses termos, veja, aquela questão de 80% dos melhores salários de contribuição morreu. Já era. Ele não vai entrar nem na transição. Já era. O que você tem que verificar é que a gente disse, acabaram as regras de transição. Então você vai entrar numa nova regra de transição. Tá? E nesses termos, todo mundo, servidor público, seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou Judiciário, estão inseridos nas mesmas regras. Não é 80%, é média de todos os salários de contribuição do seu período contributivo. Tá bom? Evidentemente, senhoras e senhores, que como o assunto depende isso aqui é regra de transição, tá? Mas isso aí, como esse assunto ainda depende, a regra geral é transitória, ou seja, depende de uma lei complementar, pode ser que a lei complementar trate diferente o assunto. Pode ser. Imagina, se a gente está tomando desse jeito, uma lei complementar, eu preciso de maioria simples no Congresso, vai piorar mais do que está. Não, lei complementar precisa de um quórum qualificado para lei complementar, né? Precisa de não é lei ordinária. Mas de quanto eu preciso lá naquele Congresso, filho de Deus? Quem trata de processo legislativo aí, pessoal, é 3.500 é para a Constituição, né? Maioria absoluta. 308 uma PEC, né? Emenda constitucional. Mas é uma lei complementar, quanto será? É 50% mais um de todos, na totalidade. 50% mais um de todos. É isso, pessoal? Quem trabalha no processo legislativo? Eu sei que quanto que é? Eu acho que é 2/3, 2/3. A Constituição é 3/500, é 2/3, né? Eu não tenho certeza. Eu também vou até confirmar aqui. Acho que Emenda à Constituição, 2/3. Não, a Constituição é a lei complementar, que a regra de transição, ela vai valer quando... Não, lei complementar é 2/3, tá? E quem precisa de 3/5? Não, a maioria Hã?
Não é mais assim? Aqui está dizendo que é maioria absoluta. Mas no projeto, nesse processo legislativo, eu não sei expressar para vocês agora nesse momento o quórum. Mas a doutora está verificando aqui para nos salvar daqui a pouco, tá bom? Então, senhoras e senhores, esta é a fórmula do cálculo de benefícios, né, para o pessoal que volte a anterior para mim, por favor. Para o pessoal que mais uma, por favor. Voltar. Nós estamos na regra de transição da pontuação, tá? Então esse é o nosso ponto de partida. Pode ir. Pode ir a próxima. É isso. Regra de transição 2, pedágio. Vocês se lembram que no início da nossa fala a gente disse que na emenda 20 tinha um pedágio? Tá? De 40% ou de 20%. Então o pedágio está aí de novo. Então uma segunda regra. Mulher pode se aposentar. Isso para os servidores que estiverem no serviço público, tiverem empossados antes da promulgação dessa PEC. Requisitos: mulher 57 anos de idade, homem 60 anos de idade, mulher com 30 anos de contribuição e homem com 35 de contribuição. 20 anos de serviço público, 5 no cargo e pedágio de 100% sobre o tempo mínimo faltante na data de entrada em vigor da emenda, ou seja, dessa PEC. Então, senhoras e senhores, aqueles servidores que estiverem no serviço público antes da promulgação dessa PEC, da publicação da PEC, pode então aposentar por esse pedágio. Ou seja, para você que faltava 5 anos para se aposentar, passa a ser 10 anos. Quem precisava de 10 anos, passa a precisar de 20. Quem precisava de 2 anos, passa a precisar de 4. E assim por diante. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Perfeito? Só para rimar, tá todo mundo decepcionadão. Então, nessa situação, nós temos os professores, como ficam? Redução em 5 anos, 152 anos de idade e 25 de contribuição para mulher, ou 55 anos de idade se homem, 30 anos de contribuição e 100% do tempo de contribuição que faltar. Então você já estava na tábua da beirada, falta 1 ano, faltam 2 anos para você aposentar, você vai precisar de 4 anos. Vou tirar essa porque a professora tá louca. É bom que tudo voltar no sonário, adorei. Não, essas questões vocês realmente não encontram em dicionário. Vocês não encontram, não, mas você não encontra isso aí em dicionário.